Bem-vindos ao Story Talks Café, o podcast de comunicação e negócios da Story Talks. Toda semana, eu, Bruno Scartozoni e o meu sócio, Paulo Ferreira, batemos papo com um convidado. Paulo, ouvi dizer que o entrevistado de hoje é um cara muito especial. Conta pra gente quem é. O entrevistado de hoje é um cara muito especial, no qual, inclusive, eu não vou fazer a menor força de tentar ser isentão. Eu vou fazer o seguinte: nosso convidado de hoje é formado em administração pública pela FGV, é publicitário e comunicador, pioneiro e maior especialista do país em storytelling corporativo. Ele traduziu e comentou o livro Storyteller's Secret, de Carmine Gallo. Já deu aula na FIAP, na Harvard Business Review e na FGV e na ESPM. A lista de empresas e celebridades atendidas por ele tem as maiores marcas do planeta. Com vocês, meu sócio, meu amigo, meu irmão, Bruno Scartozoni. Ah, sou eu, então? É você o entrevistado de hoje, Bruno Scartozoni. Uau! Uau! Gente, para quem não está entendendo nada, né? Para quem acompanha nosso podcast há bastante tempo e não está entendendo nada, essa foi uma brincadeira, tá? Que a gente bolou aqui para vocês terem episódios no final do ano e no comecinho de 2021 também. Né? É um momento que a gente faz uma breve pausa, mas vocês vão ter 2 episódios nesse período, né? Um onde o Paulo me entrevista e outro onde eu entrevisto o Paulo. Eu acho que é muito legal essa oportunidade da gente conversar assim, testemunhado pelo público, porque muitas e muitas vezes, Bruno, a gente, enfim, viajando, dando curso, dando aula, eu tinha esta sensação: cara, essa conversa tinha que ser gravada para as pessoas ouvirem, o que é muito bom, né? É muito bom. Então, eu estou muito feliz de poder fazer essa conversa testemunhada e gravada em podcast. Mas a gente pode falar sobre tudo aqui, inclusive sobre aqueles assuntos que a gente conversa pessoalmente? Olha, eu só não recomendo a gente falar muito seriamente de política, mas de resto tá tudo bem, né? Bruno, eu vou começar fazendo uma observação e então uma pergunta para você. Primeiro, a homenagem. Você pode ver que eu estou vestindo minha camiseta do Pink Floyd, em homenagem ao polêmico Bruno Scartozoni, né? Então, portanto, eu estou usando uma camiseta que ele considera altamente polêmica, que ele detesta Pink Floyd, que é uma das coisas que eu mais amo nesse mundo. E aí, então, é justamente para puxar para essa sua característica tão forte. Quem conhece você só da sala de aula, só de fazer curso com você, às vezes nem sempre imagina, mas quem te segue nas redes sociais, e muita gente te segue nas redes sociais, sabe o quanto que você gosta de ser polêmico, o quanto que você gosta de cutucar onças com vara curta e essa coisa toda, né? É uma marca fundamental sua, com uma elegância, com uma educação, com um elan absoluto. Porém, eu queria saber uma coisa de você, Bruno. Essa coisa de ser polêmico, onde é que está a divisão? Onde é que está a baliza? Até onde tem de intencional, porque é ok, é legal, e onde é que entra aquela parte onde você diz, o dedo coça e você fala, não aguento, eu tenho que postar isso? Olha, ótima pergunta. É difícil saber, né? O que está dentro de mim e enfim, e o que tem uma estratégia aí de comunicação. É claro que os algoritmos adoram polêmica, né? Isso é um fato. Né? Às vezes eu tô vendo que meu engajamento está caindo e tal, eu penso, deixa eu fazer uma polêmica aqui, né? Para melhorar um pouco o engajamento. Tem esse lado, sim, né? Eu não posso negar. Mas eu também acho que, por um outro lado, eu já nasci com esse software.
né? Ou pelo menos já nasci com essa inspiração. Eu vou contar aqui uma história que eu não sei se eu já contei ela em público, mas se eu contei, foi em fóruns muito restritos. Enfim, você sabe que eu sempre fui muito tímido, né? A gente já falou sobre isso várias vezes, e até nos nossos cursos eu sempre falo sobre isso também, até como uma maneira de incentivar pessoas que são tímidas a poderem falar. E até mais ou menos os meus 30 anos ali, até mais ou menos 2010, eu era uma pessoa que me escondia bastante por trás da câmera, da tela, do PowerPoint, do papel, seja lá onde eu pudesse me esconder, né? Até que aconteceu um fato fundamental na minha vida, que foi o falecimento do meu pai. E, enfim, meu pai também era um cara meio polêmico e tal, mas na verdade não tem nada a ver com isso. Mas, enfim, meu pai faleceu e quando essas coisas acontecem, né, a gente sempre acaba parando para refletir um pouco sobre a vida. E uma das reflexões que eu fiz justo naquela época foi o seguinte: quem são as pessoas que eu admiro, né? As pessoas que eu mais admiro normalmente são, quer dizer, tem várias características, mas uma característica em comum às pessoas que eu admiro são aquelas pessoas que falam o que pensam, independentemente de eu concordar ou não. Tem muita gente que eu admiro, mas, sei lá, eventualmente eu não concordo, né? Mas a gente que não fica muito dando rodeio, assim, né? Que vai lá e fala e pronto. Tá. E naquela época eu olhei para aquilo e falei assim, pô, peraí, né? A vida é curta, né? Meu pai já se foi, meu pai foi relativamente cedo, não sei não sei até quando eu vou estar aqui, e eu não estou sendo uma pessoa que eu admiraria, né? Será que eu não deveria mudar? Eu acho que eu vou mudar, né? Eu juro que foi um processo muito racional mesmo, assim, nesse sentido. E aí eu comecei a usar as redes sociais para isso, né? Para me posicionar. Por acaso, ou não por acaso, nessa época eu comecei a fazer um pouquinho mais de sucesso. Então eu comecei a escrever no Update or Die, né? Eu comecei a ter mais seguidores. Então as pessoas foram se interessando por esse, entre aspas, novo Bruno. E aí depois o resto é o resto. Você não imaginava que eu ia dar essa resposta, né? Porque a gente nunca falou sobre isso. Não, realmente, muito legal. Revelações aqui, mesmo para quem trabalha junto todo dia. E aí, então tá. Com esse tom aí de falar sobre polêmica e sobre sinceridade, né? Sobre essa ideia de falar o que pensa e tudo. Aí eu tenho a próxima pergunta para você, que é a seguinte: o politicamente correto e as questões identitárias, do jeito que elas têm acontecido ultimamente, elas estão dificultando, e mais do que isso, estão estragando determinadas contações de histórias, estão impossibilitando que certas histórias sejam contadas? Pô, Paulo, aí você vai querer que... Aí você está pedindo para eu ser cancelado, né? Mas vamos lá. Eu não perguntei se você é a favor ou contra essas coisas. Eu perguntei tecnicamente se elas estão impedindo que histórias sejam contadas. Sim, eu acho que em alguns casos, sim. Agora, veja bem, é difícil dar uma resposta dessas hoje em dia sem nenhum tipo de contextualização, né? Porque são assuntos... Não estou me eximindo de dar opinião aqui, eu vou dar, mas eu acho que precisa de uma certa contextualização, né? Eu vejo que existem alguns exageros sendo cometidos hoje que são meio normais, né? Normais no sentido de que existe existem forças na sociedade puxando a gente para um determinado lado depois de séculos, né, de forças puxando para outro. Então é normal que aconteça algum tipo de exagero. Agora, eu também não acho que a gente deva passar a mão na cabeça e falar assim, não, tá tranquilo, né? Não, deixa rolar. Não, deixa rolar não, porque também tem coisas que são meio perigosas, né? Então, por exemplo, uma das coisas que eu acho muito perigosas para o mundo das histórias, por exemplo,
É quando a pessoa, sei lá, eu já vi isso acontecendo em vários filmes, né? O filme tem um personagem, sei lá, que é um cara abusador, sei lá, ou que é um cara racista, o que comete algum tipo de crime, seja ele qual for. E aí o diretor do filme, o roteirista ou o escritor, enfim, resolvem fazer uma história onde um cara comete uma série de crimes e no final nada acontece com ele, ele não é punido, né? É um filme, sei lá, é uma história interessante, porque a vida às vezes assim, né? Tem gente que comete atrocidades e, sei lá, eventualmente não é punida mesmo, né? Pelo menos não em terra. No mundo espiritual, aí não sei. Inclusive, curiosamente, essa semana saiu uma notícia que desvendaram mais um dos bilhetes do famoso assassino do Zodíaco dos anos 70. E o assassino do Zodíaco jamais foi identificado, jamais foi preso, ao que se sabe, nunca pagou pelos crimes. Exato, exato. Então, por exemplo, nesse tipo de história, eu vejo que algumas pessoas mais radicais fazem a seguinte crítica: ah, não, peraí, como assim? Você está glorificando o criminoso, ou o assediador, ou seja lá quem for, né? Não pode, esse personagem deveria sofrer na história. E é claro que na vida real a gente quer que essas pessoas sofram, óbvio. Mas as histórias, né, devem refletir a condição humana. E a condição humana é essa. Às vezes você é pego, às vezes você não é pego, né? Às vezes as pessoas têm a satisfação de verem os criminosos que fizeram mal para elas sendo presos, e às vezes elas morrem com esse tipo de frustração, né? Faz parte da vida. É um fato da vida. Sim. É um fato da vida. E aí os filmes estão aí para provocar, para os filmes, os livros, né? Enfim, as histórias em geral, estão aí para provocar, para discutir isso. Ontem mesmo eu vi um filme que eu achei incrível, que eu não vou lembrar o nome agora, mas é um filme com Adam Sandler, acho que é Joias Brutas, ou Joias Raras. É um filme relativamente novo na Netflix. É sensacional. Ele é um negociador de diamantes, joias, exatamente. Maravilhoso. Também não me lembro o filme, mas é sensacional. Com Adam Sandler, que você não gosta muito dele, mas ele não gosto. Demais. Como comédia, é um ator péssimo, mas naquele filme, né, não é um filme de comédia, então tudo bem. Verdade. E eu achei um filme muito interessante porque é meio isso, né? Você fica o tempo todo assim, tá, mas onde o filme quer chegar? Sobre o que ele é? Ele abre muitas questões e não fecha essas questões, ele deixa aberto. Claro, não é um filme blockbuster, não é um filme para qualquer um, né? Não é um filme para todo mundo, vamos falar a verdade. Mas é um desses filmes sobre a vida. O final é incrível, né? Que te dá um nó na cabeça. Você não sabe se você torce por ele, contra ele. Você não sabe se aquilo foi justo, foi injusto. Mas a vida é assim. E aí aparecem algumas pessoas mais radicais desses movimentos que falam: não, as histórias deveriam estar submetidas à nossa visão de mundo, né? Há uma vontade moral, né? Há uma vontade moral. Eu acho que não, porque aí vira censura de país totalitário, né? Nos totalitarismos, e aí de direita e de esquerda, tanto faz, a arte era submetida à moral daquela sociedade, né? Sim. A visão de mundo dos ditadores e tal. E eu acho que a arte em geral não pode se submeter a isso de forma nenhuma. Só existe arte em liberdade, né? O resto é simulacro. Não existe arte sem liberdade. Exato. Embora quando não tem liberdade, os artistas ficam muito mais criativos. Isso também é um fato. Também, ok, tudo bem, mas é que aí ele está exercendo a arte com liberdade, no sentido revolucionário. Aí sim. E aí, justamente falando desses revisionismos e desses limites todos, essa semana, ou a semana passada, foi anunciado que a neta, uma das netas do Monteiro Lobato, está reescrevendo. Aliás, reescreveu já o primeiro livro, vai reescrever vários dos livros dele. E reescreveu, então, um dos livros dele, retirando
do livro as menções racistas, uma série de menções que são consideradas hoje, no século XXI, são consideradas altamente inapropriadas, e a neta dele, então, está escrevendo uma versão nova dos livros de Monteiro Lobato. O que você acha disso, Bruno? Eu vejo um lado bom e um lado ruim, né? Eu acho interessante se a gente encarar essa obra como um remake, né? Por exemplo, tem filmes que têm remakes, né? Então você pega um filme que aconteceu 30 anos atrás e refaz aos olhos, sei lá, da cultura atual, aos olhos dos efeitos especiais mais novos. Enfim, se a gente enxergar essa obra como um remake, eu acho válido, tá? Muito válido. Tá. Agora, se a gente for substituir na totalidade a obra antiga por essa, aí eu acho um problema, né? Porque por mais que a obra antiga tenha problemas, e óbvio que tem, ela foi feita com uma intenção, cada palavra está lá por algum motivo, né? Quando a gente começa a apagar isso, começa a ficar estranho. Aí eu acho mais interessante aquela coisa de ter um aviso contextualizando, né? Que é o que está acontecendo no cinema. Outro dia, acho que a HBO colocou um aviso desses no Vento Levou, se eu não me engano, né? Olha, isso aqui é uma obra do seu tempo, tem cenas de racismo e tal, não sei, xenofobia, sei lá, tem lá umas coisas. E veja, então, com essa lente. Eu acho que é até interessante, pensando aqui num jovem que talvez tenha contato com as obras do Monteiro Lobato hoje, talvez seja até interessante ele poder ler as duas obras, né? A original e o remake, para discutir as diferenças da sociedade e tal. Acho que isso é muito legal. O problema é uma coisa substituir a outra, né? Aí é complicado. Ok. Eu gosto muito dessa colocação que você fez, porque justamente não é porque você grave uma versão, faça uma versão nova de um filme, que a versão antiga fica proibida. Não é isso, ela continua lá e você escolhe qual a edição, qual a versão que você quer assistir, né? Então, bom, acho que é um posicionamento muito, muito legal esse teu. Bruno, só queria dizer que nada aqui está combinado, tá? Não tinha ideia que o Paulo ia fazer essas perguntas. No meio das coisas particulares ou peculiares que eu acabo vivendo com você, porque assim, a gente tem uma convivência diária, né, de trabalhar junto, essa coisa toda, eu noto que você tem uma tendência muito interessante a querer conhecer uns lugares estranhos, uns lugares diferentes, uns lugares que as pessoas, em geral, não estão muito, muito focadas. E aí, os exemplos aqui, né? Você viajou para a Turquia, você pretendia viajar para Malta, para o Irã, e por que não perguntar também? Você viajou para Cuba, o que, para quem te conhece, parece uma escolha esquisitíssima, no mínimo. Me explica um pouco dessa vontade de conhecer lugares estranhos. Cara, eu nunca pensei sobre essa pergunta, sabia? Essa é uma resposta que eu não tenho na minha cabeça, assim, mas vamos lá. Eu gosto muito de viagem de cidade, né? Você nunca me viu indo para um paraíso de praia, por exemplo. Porque, sei lá, vou falar uma coisa que muita gente fica brava, mas praia é tudo igual, né? É areia e mar. Eu não vejo muita diferença entre pro Havaí e pro Guarujá, entendeu? Uau! Uau! Tudo bem, estou provocando um pouco. Sensacional isso, né? Eu não sei quem vai ficar. Bom, enfim, ok. Mas, de verdade, eu gosto de sentir um pouco histórias diferentes, sabe? Dos lugares, atmosferas diferentes, culturas diferentes, né? Sei lá, é um posicionamento de vida. Como eu conheço pessoas, por exemplo, que todas as férias que podem vão sempre para o mesmo lugar, porque é o lugar que a pessoa se sente bem e tal. E a pessoa prefere conhecer aquele cantinho que ela se sente muito bem na palma da mão.
Quer dizer, tem gente que vai, sei lá, para Nova York como se fosse para Santos, né? Porque toda viagem que pode vai para lá. E ok também. Mas não é muito o meu estilo, assim. Eu gosto de ter uma visão mais plural do mundo, talvez. E Cuba foi uma das viagens mais legais que eu já fiz. Por quê? Porque é um outro mundo, né? É um mundo inacessível. Inacessível não, né? Portanto que eu fui lá, mas cara, porque assim, pra gente que tá aqui no Brasil, num contexto, né, de cidade grande do Brasil, num contexto de classe média do Brasil, não tem nada de extremamente novo ir para Nova York ou ir para Paris, né? Claro, são lugares muito legais, né? Enfim, quem quiser me convidar, pagar uma passagem, eu vou para qualquer um desses muito fácil. Mas é tudo cultura ocidental, né? Você vê mais ou menos a mesma coisa, estilo de vida é mais ou menos o mesmo. Nova York é mais perto que o sertão, né? Exato. Mas com certeza absoluta, Claro. né? E pô, Cuba não, né? Cuba é um outro estilo de vida, outro pensamento, outro jeito de organizar a sociedade. Enfim, independentemente de concordar ou discordar, tá? Enfim, não sou nenhum fã específico de Cuba, mas eu acho que é uma viagem que todo mundo deveria fazer para poder ver, até para poder criticar Conhecimento de causa. conhecimento de causa, né? Ou para poder elogiar com conhecimento de causa também, né? Enfim, Tá. aí vai do gosto de cada um, mas Qual foi o lugar mais estranho que você já visitou, Bruno? A cidade, assim, o bairro, o lugar mais estranho que você já visitou? estranho. Putz, que pergunta. Estranho. Estranho Talvez no sentido de diferente, sei lá, né? Egito. Hum. Egito. O Egito foi o primeiro. Acho que foi. É que assim, eu não fui muito para a Ásia, né? O lugar mais ao leste que Oriental, eu já fui, mais oriental que eu já fui, acho que foi a Turquia. Mas a Turquia ainda tem bastante de Europa, tá? A Turquia é meio como a pororoca do mundo, né? Onde o Oriente e o Ocidente se encontram. Sensacional isso. Mas o Egito não, né? O Egito, embora esteja menos ao leste do que a Turquia, o Egito é mais como outra civilização, né? É mais diferentão, assim. E, enfim, eu fui 20 anos atrás também, então eu acho que eu tinha também outra cabeça, menos referências, mas o estranhamento que eu tive chegando lá foi muito grande, sabe? De tipo, isso aqui não é o planeta Terra, isso aqui é uma outra coisa. Ah, é? É. Que louco isso. Muito bem. Bruno, eu quero fazer uma pergunta para você que tem a ver com um aspecto bem de trabalho mesmo, bem profissional sobre storytelling. De verdade, existe alguma diferença de verdade entre a história para contar e a história para vender? Olha que pergunta, hein? No geral, não. Né? Em termos gerais, eu diria que não. As boas histórias que vendem são as histórias que tocam as pessoas. Tá. Né? E as histórias que fazem sucesso no cinema ou literatura também são as histórias que tocam as pessoas. Né? Então, no fundo, tudo isso tem a ver com emoções. Agora, se você me perguntar assim, tem filtros diferentes ou tem tipos de histórias diferentes? Sim, né? Então, por exemplo, eu seria muito reticente em contar uma história muito triste em nome de uma marca, tá? Não estou falando que não existam casos onde isso pode ser feito, tem casos onde isso funciona, principalmente em ONGs, por exemplo, quando vão falar de causas e tal. Tá. Aí faz todo sentido a gente contar uma história que impacte pela tristeza. Tá. Mas, assim,
para uma marca normal de consumo, bebida, carro, sei lá, alimentação, via de regra não faz muito sentido, né? Tanto que nos nossos cursos, né, eu sempre apresento uma estrutura de história onde no final o personagem termina feliz para sempre, né? Ou enfim, ou termina num momento positivo. E esse não é a única estrutura de história, né? Também existe a estrutura de história contrária, sim, onde o personagem termina num momento muito negativo, né? É que no mundo corporativo, esse tipo de história eu diria que é menos... tem menos encaixe, tá? Existem exceções, mas como regra geral, eu diria que talvez não seja uma boa. Eu te fiz essa pergunta exatamente porque às vezes eu tenho a sensação que a vontade de vender, quando é excessiva, ela acaba estragando a vontade de contar a história, entrando no meio da vontade de contar a história, sabe? Outra que tem muito a ver com o aspecto profissional e que é, assim, acredito que muito útil para muita gente que vai tentar trabalhar com storytelling nas suas atividades. Por que você acha que as pessoas têm tanta dificuldade de enxergar histórias nos dados que elas têm? Porque, e veja a formulação que eu estou fazendo, porque assim, as histórias são a origem dos dados. Sim. Então as pessoas estão falhando em enxergar que existe um ser humano por trás do dado, uma atitude humana por trás do dado, existe uma história por trás do dado. Por que elas não enxergam isso? Eu acho que tem certos momentos na vida profissional, né, principalmente em certas áreas, em que a gente chega num nível de abstração tão grande, porque o mundo exige, não é culpa de ninguém, né? Sim. Sei lá, imagina só alguém da área financeira que tem que lidar com tabelas e com números e com resultados o tempo todo. Você tem toda a razão, cada um daqueles números significa uma coisa na vida de alguém. Tem uma história atrás deles, que os formou, na verdade. Claro, exatamente. Do lucro ao prejuízo, sempre tem histórias por trás. Tem alguém feliz, tem alguém triste, tem algo que deu muito certo, tem algo que deu muito errado, enfim, tem coisas ali. Sim. Mas a gente fica tão imerso na abstração que a gente acaba perdendo conexão com a realidade, né? Tipo, sei lá, vou fazer uma metáfora aqui, tá? É tipo a pessoa que usa tanto o iFood que esquece como fazer um bife e fritar um ovo. Boa. Né? Assim, o iFood te dá o resultado, mas ele te desconecta da realidade, de uma certa forma, né? E eu acho que, num certo sentido, a gente tem essa tendência. E não é só das áreas de número, não. Na publicidade também. Né? Nos bons anos aí que eu trabalhei em agência, assim, quantas vezes, sei lá, não sei se eu posso falar isso por todo mundo, mas posso falar para mim. Muitas vezes chegava o desafio lá, o briefing, né, vindo, o trabalho, o job vindo de um cliente, e sei lá, e não dava tempo de ir no mundo real olhar o que estava acontecendo. Não dava tempo de almoçar. A gente tinha que encontrar a resposta no Google, pela intermediação de uma tela, né? Enfim, e nada contra, tá? A internet eu acho que deu ferramentas muito ricas e interessantes que não existiam antes para o trabalho do publicitário, né? Nada como você dar uma googlada num assunto e ver o que as pessoas estão falando dele. Isso pode ser muito rico. É essencial, inclusive, hoje em dia. Essencial, mas ao mesmo tempo você perde conexão com uma outra coisa, sabe? Okay. Então eu lembro que uma época eu trabalhava numa agência que tinha um supermercado assim na frente da agência. E toda vez que eu ia fazer que eu tinha que fazer algum trabalho relacionado a uma marca que estava no supermercado, claro, tem marcas que não estão no supermercado, né? Mas quando era uma marca de bem de consumo,
volta e meia eu saía da agência, atravessava a rua, ia no supermercado e ficava olhando como é que as pessoas interagiam com esse produto, como é que elas pegavam na prateleira e tal. Às vezes não dava em nada, mas pelo menos eu ia tomar um ar, né? E às vezes eu olhava lá e tirava um insight legal, entendeu? Então é um pouco desse jogo. A gente se esquece como é a vida real. É sensacional, porque isso praticamente introduziu automaticamente a minha próxima pergunta, que é a seguinte: você concorda com o Yuval Harari que o que diferencia os seres humanos das outras espécies, o que deu aos seres humanos a dominância, enfim, que ele tem no planeta, é o fato de contar histórias? Sem dúvida nenhuma, né? Pô, sei lá, amo meus cachorros, mas eles não contam histórias, né? Sei lá, chimpanzés dizem que até tem algum nível de linguagem ali e tal. Parece até que eles se comunicam, têm uma inteligência bastante grande, fazem até instrumentos, mas não contam histórias, né? Contar histórias tem uma série de vantagens evolutivas, começando pela união do grupo, por exemplo. Tá. As pessoas se unem em torno de histórias, né? Aquilo que começou lá como pequenas tribos, depois vira uma cidade, depois vira uma sociedade inteira, um país. O que é um país se não, né, um conjunto de histórias? O que faz com que eu me sinta conectado a alguém, sei lá, né, que está no Acre? Mandar um beijo aqui para nossa amiga Andréa Zílio, que sempre escuta nossos programas. Perfeito. Mas o Acre é muito longe, Andréia. Que me conecta a você aí, né? Além da língua, tem a questão da cultura, né? E a cultura são as histórias que nos permeiam, né? O que conecta os americanos? Os Estados Unidos é um país grande demais, tem culturas muito diferentes em cada estado. Mas tem uma certa coisa ali da história do American Way of Life, do Self-Made Man, tem todos esses mitos, né, que fundam a sociedade. Então, assim, começa por aí. Eu acho sensacional. Isso tem o Harari tem uma fala numa palestra dele que é uma fala muito, muito interessante, porque ele diz o seguinte, que na verdade os animais, as outras espécies, elas vivem necessariamente no mundo que as cerca e que os humanos vivem no mundo que eles acreditam. Você percebe? E é absolutamente genial a frase, porque esse é um fato. Ele ainda diz assim: você precisa acreditar para poder fazer parte da sociedade, porque assim, te dizem que tem uma fronteira de um país, aqui acaba o país, ali começa o outro país. Mas não tem nada de diferente no solo a 5 metros da fronteira para um lado para o outro. Não, Então é exato. crença, né? Exato. O dinheiro também, né? O dinheiro. Crença. O dinheiro é pura crença, né? Se as pessoas pararem de acreditar no dinheiro, acabou o capitalismo, basicamente. Pois é, nós somos uma espécie que vive no mundo que a gente acredita, não no mundo que nos cerca, na verdade. Sim, sim, sim. Nossa, muito legal. Eu não conhecia essa frase, não, mas muito interessante. Estou até pensando em outras coisas aqui, por exemplo, instituições como casamento, a família, né? Tem muito aí de ficção também, né? De uma história, né? Uma história que é uma cultura. Exato. Pensa assim, o casamento nasce de um contrato. Né? Ou não, né? Não, sim, mas ok, mas o casamento mais tradicional nasce de um papel assinado, né? Mas a relação a dois é viver a crença, né? Sim, Com sim. papel ou sem papel, com contrato ou sem contrato, se não tiver a crença, não tem. Exato. Não é isso. Exato. É o acreditar. O que define o ser humano é o acreditar. É basicamente isso que ele diz, né? Que ó, a gente se como espécie, como sociedade, a partir desta diferença fundamental, né? Muito.
Algumas pessoas que te conhecem, te seguem nas redes sociais, já devem ter suspeitado bastante disso, mas eu vou trazer isso como uma parte específica dessa entrevista, porque, assim, algumas das conversas mais divertidas que a gente tem estão ligadas a histórias, mas com o cinema, com as séries, com coisas que a gente ama, que são formas de história. Mas o Bruno é um tremendo cinéfilo, um cara que conhece muito de cinema, que já assistiu muita coisa, muito filme, e faz isso demais. Então, eu quero fazer uma parte dessa entrevista com o Bruno cinéfilo, na realidade, porque é ouro puro o que este cara conhece de cinema e de séries e tudo, é muito legal. Então, Bruno, a primeira coisa que eu queria te perguntar é o seguinte: tem algum diretor ou roteirista, um cineasta, enfim, que você sente que é subvalorizado, que é menos conhecido do que deveria, que o mundo não está dando, não deu ou não dá a atenção devida para ele, que pode ser talvez uma surpresa para algumas pessoas? Nossa, que pergunta difícil. Eu provavelmente tenho, mas eu não tô, não tá vindo nenhum na minha cabeça, assim, de bate-pronto. Até porque sei lá, os grandes diretores, os grandes roteiristas que eu gosto, já são pessoas que têm uma certa fama, né? Então não posso falar que eles não estão sendo notados, pelo contrário. Tá, Essa é uma pergunta que eu preciso pensar um pouco mais. Quais são os teus favoritos, assim, rapidamente? Olha, rapidamente vou falar dois aqui. Stanley Kubrick, né, que para mim fez alguns dos melhores filmes aí de todos os tempos. E o que eu gosto dele é que ele fez filmes completamente diferentes uns dos outros, né? Totalmente. Esse é um dos motivos e muito bons, assim, completamente diferentes e muito bons. Fez filmes de guerra, filme de ficção científica, filme, sei lá, sobre relacionamento, fez filme de tudo que você possa imaginar e todos muito bons. E o outro eu gosto pelo contrário, pela constância, porque é um cara que faz o mesmo filme todo ano há 40 anos, aí, ou sei lá, alguma coisa por aí. Woody Allen, né? Tá. Eu sei que pega mal falar dele hoje, mas enfim, eu tô tentando separar aqui o artista da obra, né? O artista aí eu acho que é bastante discutível, é uma história, no mínimo, mal explicada que merece algumas explicações aí. Mas tirando essa parte, né, o Woody Allen é engraçado, ele é um dos meus diretores preferidos, mas eu não sei se eu colocaria nenhum filme dele entre os meus top 10, por exemplo. É mesmo? Porque é sempre o mesmo filme, né? Eu adoro o filme que ele faz, mas, enfim, eu adoro o universo que ele criou, mas é sempre o mesmo. Sim. E eu gosto muito dessa constância, né? Acho isso super, super interessante. E dos mais novos aí, eu colocaria eu nem sei se vou falar o nome dele certo, mas é o Denis Villeneuve, que Denis fez Villeneuve, Distrito 9, claro. Sim. Não, Distrito 9 eu acho que não é dele, não. É o A Chegada que é dele. A Chegada, Denis Villeneuve. Se não me engano, o Distrito 9 também é, mas enfim, agora não. Não, Distrito 9 é de um cara da África do Sul. Ah, sim, tem razão. Hypercamp, alguma coisa desse tipo aí. E o Denis Villeneuve está fazendo Duna, né? Tá fazendo Duna, fez o Blade Runner aí, o novo Blade Runner. Eu acho que é um cara bastante promissor aí. Quer dizer, já é uma realidade, não dá para falar que é promissor, não. Mas vai estar entre os grandes, né? Mas para mim A Chegada é o melhor filme dos últimos 20 anos. É mesmo, é? Eu acho. Olha que interessante. Eu também assisti, adoro o filme, mas é um filme sobre o qual não dá para falar, né? A Chegada não dá para falar. Você que está ouvindo o podcast, assistindo o programa, não dá para falar de A Chegada, mas vai lá e assiste, porque é imperdível, é absolutamente maravilhoso. Bruno, nós dois somos dois tremendos fãs de ficção,
né? A gente curte demais ficção. E aí, eu queria te perguntar uma coisa, como cinéfilo e amante de ficção, né? Queria te perguntar uma coisa que me incomoda muito. Por quê? E aí, assim, eu vou falar de cinema brasileiro, vou perguntar sobre cinema nacional num outro contexto, tá? Que é o contexto, nós não vamos falar de financiamento, nós não vamos falar do papel do governo no cinema nacional, porque é só isso que se fala do cinema nacional. Então, eu queria discutir por que que o cinema brasileiro tem alguns temas que parecem obrigatórios. Todo filme brasileiro tem no centro dele alguém movido por um problema de grana. O problema obrigatório do brasileiro não ter dinheiro, é uma coisa irritante, porque é claro que é verdade para muita gente, mas não pode ser só esse o motor de toda a história que se conta. E por que que o cinema brasileiro não consegue fazer ficção se a literatura brasileira tem fantasia de excelente nível? O que falta? Por que não vai? Então, eu vou ter que quebrar sua regra, então eu vou ter que falar um pouco da. Porque eu acho que isso tá ligado à questão de como o cinema é financiado, né? Eu acho que sim, na minha opinião, sim. E veja bem, tá? Eu não sou contra leis de incentivo, de jeito nenhum, tá? Okay. Acho que são necessárias e, assim, não vamos ser hipócrita, né? Vários outros países também. Vários outros países que são muito fortes nos Estados Unidos, aos montes, inclusive, na Índia, na França, em qualquer lugar. Exato, né? Os Estados Unidos são colocados aí como uma indústria do cinema que vive só pelas leis do mercado, isso não é verdade, isso é um mito, né? Claro. O governo... Claro, é o investimento da nação. Exatamente. Né? Mas o que eu acho? Do jeito que o cinema se estruturou no Brasil, eu não sei se é culpa de alguém, né? Acho que é como as coisas foram rolando. Tirando pouquíssimas exceções, os filmes já nascem financiados por meio desses mecanismos de leis de incentivo. Então imagina se a gente quer fazer um filme, né? A gente vai lá, capta consegue colocar o filme dentro da lei de incentivo, né? Claro que as pessoas acham também que o governo dá o dinheiro e não é bem assim, né? Aí, a partir do momento que você consegue o ok do governo, você tem que bater na porta das empresas, né? É assim que funciona. Você só tem um selo, né, de que a empresa pode te patrocinar. Sim. E ela tem vantagens de fazer isso. E aí vamos supor que você vai lá, bate na porta de meia dúzia de empresas e consegue o dinheiro para financiar o filme. O problema é que assim, o filme já nasce completamente pago. E aí qual que é o incentivo, né, para o cineasta, para o roteirista, de fazer uma história que atraia milhares de pessoas na bilheteria? Ele não tem tanto incentivo, porque o filme está pago. Né? Tanto faz se entrar R$1 a mais ou a menos na bilheteria, entendeu? Para mim, esse que é o ponto. Nesse sentido, o cinema americano é muito diferente, porque ali cada filme é visto como um produto, uma empresa, inclusive. Né? Cada filme é uma empresa, juridicamente falando. Né? Que precisa ficar em pé sozinho. Né? Que precisa ficar em pé sozinho e precisa gerar lucro para alguém que investiu. Né, o governo ajudou, mas também tem os investidores privados ali e tal. Né? Então, se o cara faz um filme, ou se a mulher, enfim, se alguém faz um filme e esse filme não gera interesse do público, isso é um problema, porque ninguém paga ingresso, porque o filme fica pouco tempo na bilheteria, porque não vai vender camiseta, não vai vender merchandising, né? E aí vai ser um fracasso. Então, eu acho que o maior problema está nesse tipo de mecanismo. Que coisa! Me surpreendeu sua resposta e eu acho que ela faz muito sentido. Olha só, conversas inéditas aqui, gente. Verdade, verdade. Qual é o seu filme brasileiro favorito, Bruno Scarpazzotti? Meu filme brasileiro favorito é um filme super desconhecido, chama O Príncipe, e é um filme do Hugo Giorgetti. Olha só!
Não conheço, nunca ouvi falar, mas vou correr atrás agora. Você não vai encontrar em nenhum lugar. Depois talvez na locadora do Paulo Coelho. O que é a locadora do Paulo Coelho? A locadora do Paulo Coelho é uma piada interna da Podosfera. Né, o pessoal de podcast, porque tem um podcast que começou essa piada e tal. Porque teve uma época que o Paulo Coelho virou garoto propaganda do Pirates Bay. Não sei se você lembra disso. Sim, ok. A locadora do Paulo Coelho é o Torrent, basicamente. É curioso o Paulo Coelho virar garoto propaganda do Pirates Bay, né? É bem curioso, porque ele é um autor, né? É bem ousado. Sabe o que é engraçado? Que eu já fui atrás desse filme na internet. Eu achei uma loja que vendia um DVD usado. Assim, na época era R$40, e R$40, tipo, seria o equivalente a R$100 hoje em dia. Tá. E eu falei, não vou comprar um DVD usado por R$100, né? Aí eu escrevi para o Gu Giorgetti perguntando se ele tinha alguma cópia, nunca foi respondido. Tá. Mandei um e-mail para a produtora, nunca fui respondido. Aí uma amiga falou assim, eu conheço alguém da produtora e tal, tem uma cópia para você. Aí ela me deu a cópia, só que ela deu a cópia com DVD, sabe, DVD-R, o DVD... Sim, gravado. Gravado, então não é a caixinha bonitinha. Eu nunca consegui uma cópia desse filme, né? Olha que loucura isso. Pois é. Bom, eu falei agora há pouco que nós dois somos fãs de ficção científica. E aí eu vou fazer um segmento um pouco diferente aqui na entrevista. Bruno, Star Wars ou Star Trek? Star Trek. Darth Vader ou Yoda? Darth Vader. Spock ou Kirk? Spock. Por que Star Trek? Então, sabe que até pouco tempo atrás eu diria Star Wars, né? Eu sempre tive um certo preconceito com Star Trek. Eu preciso ser muito honesto com você. Sei lá, eu via na TV quando eu era mais garoto e tal, eu achava chato, mal feito, enfim, sei lá. Era uma série econômica original, é verdade. Nunca pegou assim para mim. Até que quando veio o Netflix, né, assim, logo que chegou o Netflix, eles disponibilizaram a série original. Sim. E assim, às vezes eu me obrigo a fazer umas coisas, né, mesmo não querendo, porque enfim, a gente trabalha com isso. Né? É tipo ir para Cuba, eu preciso conhecer para criticar. Tá. Então eu falei assim, tá, eu vou ver pelo menos uma temporada para ver qual é que é. E aí eu fui ver, assim, claro, é tosco, é tosquíssimo, né? É de baixo custo, principalmente a série original, mas as outras também são. Né? Tirando as mais novas, todas as outras são de baixo custo? Sim, são de baixo custo. Tem as piores coreografias de luta da história do cinema? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida. Né? Assim, o Chapolin brigando é mais bem feito do que as coreografias do Star Trek. Mas, por outro lado, tem uma sofisticação de argumento e de roteiro e de uma série de coisas que é uma... E se você pensar que tudo isso aconteceu no meio da década de 60, né, isso é incrível. Assim, quando você entende o contexto, aí começa a ficar apaixonante. É claro que nem todos os episódios são incríveis, tem um monte de episódio que é meio ruim, meio bobo e tal, mas de vez em quando aparecem uns episódios que você fala assim, meu Deus, isso é um argumento de um romance, não é série. Que aconteceu lá em 1960, sabe? Exato. E aí, quando você começa a entender essas coisas, você vê que é um universo ficcional muito mais profundo do que Star Wars. Né? Star Wars tem uma série de méritos, gosto também e tal. Não, fãs de Star Wars não me xinguem. Mas Star Wars é meio bobinho perto de Star Trek, essa é a verdade. Por que Darth Vader e não Yoda?
Porque o Darth Vader é um ser humano completo, né? Ele tem literalmente o Dark Side e o Good Side, o Light Side, sei lá, não sei como é que chama isso. Tem a força, né? Quer dizer, se bem que a força é dos dois lados também. Mas enfim, eu gosto dessa dualidade do Darth Vader, né? Ele começa bom, aí ele vira do mal. Vou dar spoiler aqui, mas enfim, no final ele, né, troca de lado de novo. E o Campbell, né? O Joseph Campbell falava que o Darth Vader. Tô confundindo aqui o Dark Side da DC Comics com o Darth Vader. O Darth Vader é um dos mitos modernos também, né? Ele tem aquela coisa da respiração, da capa, da máscara, né? Tudo isso é incrível. O Yoda é um personagem legal também, mas eu acho que ele é um personagem mais previsível. O Yoda é só o sábio, né? Não tem nada de... O Yoda é o Sr. Miyagi, o Yoda o Yoda é o mestre Splinter das Tartarugas Ninja. O Yoda é um sábio, né? Como outros tantos que já apareceram na história do cinema. O Darth Vader é mais único. Como vilão, ele é muito, muito poderoso, né? A imagem ali é uma coisa realmente... E por que Spock e não Kirk? Bom, primeiro porque eu não acho o Kirk um personagem tão fantástico assim, né? Para ser muito honesto. Eu vou apanhar de todo mundo, vou ser cancelado por todo mundo aqui. O ator que faz o Kirk também não é lá um grande ator, né? Convenhamos. O ator do Spock é um cara já de um outro nível. Sim, sim. Leonard é realmente outro nível. E eu acho que assim, o Spock é um personagem que funciona sozinho, né? Ele tem um motivo para estar ali, enfim, ele é um personagem interessante por si só. O Kirk, ele precisa do Spock para ter a dualidade, né? Eu consigo imaginar um seriado só com o Spock. Agora, um seriado só com o Kirk não faz muita diferença. Aliás, essa é uma das outras coisas que também me encantou no Star Trek, né? Eu diria que a temporada, a série original e a Next Generation também, as duas têm muito forte nessa questão de emoção versus razão. Né? Muito forte o tempo todo. Né? E aí você começa a entender que não é sobre espaçonave e planetas e monstros. Não tem nada a ver com isso. Né? Isso é só uma desculpa para discutir sobre questões humanas muito mais complexas. Universais, né? Exatamente. Exato. Mas eu não sei se é um desses que a gente falou, mas qual é o seu personagem favorito de Star Trek e de Star Wars? Star Trek, acho que é o Data. Data? Que eu acho melhor que o Spock. Data é um personagem fantástico. Mais profundo que o Spock, pelo menos. E de Star Wars, putz, sei lá. Personagem preferido de Star Wars, não sei. Sei lá, acho que o Han Solo, talvez. O Darth Vader, não sei. Não tenho, assim, nenhum personagem que eu ache tão incrível. Com certeza não são os da trilogia nova. Com certeza. Você tem um personagem favorito de todos os tempos, Bruno, que você mais gosta, que é o que você mais curte? Putz, sabe que eu sou muito ruim de responder esse tipo de pergunta que nunca me foi feita, né? Porque eu sou o tipo de pessoa que precisa ficar raciocinando para entender. Um personagem que eu gosto muito. Putz. Olha, tem um personagem que eu gosto muito, mas que é do mundo real, mas eu adoro ver ele em séries, que é o Churchill. Eu adoro, assim, ficar comparando o Churchill feito por atores diferentes, como cada ator faz e tal. Eu acho... Se você me falar assim, tem uma série onde o Churchill aparece lá fazendo uma ponta, eu provavelmente vou assistir porque eu acho incrível
assim, os atores que conseguem interpretar o Churchill. Incrível, não, realmente incrível. Personagem fantástico. Você agora há pouco falando de Star Trek, você falou, enfim, não é sobre espaço, espaçonaves ou monstros, é sobre verdades humanas, né? Questões humanas que são eternas, que são permanentes, digamos assim, quase. Fora, evidentemente, fora o contexto, né, do espaço ou das modernidades que cercam, mudou alguma coisa fundamentalmente nas estruturas de histórias do teatro grego para o século XXI? Não, não. Na essência, não, né? Claro que mudaram certas coisas, né? As histórias hoje tendem a ter um ritmo mais rápido, né? Mais frenético. Isso no cinema, nas séries, na literatura, nos quadrinhos. Claro que tem certos aspectos culturais que vão mudando o jeito como a gente consome, o jeito como a gente quer consumir essas histórias, né? Sei lá, talvez as temáticas, talvez a profundidade dos personagens. Tem uma série de coisas que vão mudando e vão melhorando ou piorando ao longo do tempo. Mas na essência, não. Né? Na essência, é tudo a mesma coisa. E eu acho engraçado que quando eu comecei a estudar esse assunto, lá em 2008, né, fazia uns 12 anos mais ou menos, várias pessoas faziam essa pergunta assim, né? A internet está mudando o jeito de contar histórias? E não, né? Claro que não. Né? A internet precisaria mudar o nosso DNA, sei lá, o jeito como que a gente se relaciona com as pessoas para mudar o jeito que a gente conta histórias, né? Porque, na verdade, o ato de contar histórias está ligado a uma coisa que é muito mais ancestral aí, né? Enfim, não existe uma resposta muito clara a isso, mas talvez tenha alguma coisa no nosso DNA, talvez tenha a ver com a maneira como o cérebro humano evoluiu. Enfim, tem várias. Talvez tenha a ver com uma história de origem, inclusive, né? Nas tribos iniciais ali da África que começaram a contar histórias de um certo jeito, e aí quando a gente se espalhou pelo mundo, a gente continuou mais ou menos levando o mesmo jeito. Então, tem vários níveis tem várias respostas possíveis para essa pergunta. A gente não sabe exatamente qual é, mas é óbvio que uma tecnologia de 15 anos não muda a humanidade com esse nível de profundidade, né? Então, não. Cara, foi sensacional você usar o termo aqui, histórias de origem, e aí eu vou fazer uma voltinha aqui para perguntar uma coisa para você, porque aí entra em uma parte aí do estudo de sociologia, de sociedades antigas, que eu gosto muito, e que, veja só, não existe um personagem completo, bem formado, no qual você não tenha algum nível de desenvolvimento de uma história de origem. Né? A história de origem, ela é explícita ou parte da composição oculta do personagem, que vai aparecer mais adiante na série ou num segundo filme, mas a história de origem, ela precisa existir porque ela estabelece fundamentalmente quem é o personagem, né? E aí a pergunta é a seguinte: qual é a nossa história de origem? A história de origem da humanidade. Achei que você estava falando da Story Talks. Não, não. A história de origem da humanidade. Qual a história de origem da humanidade no fundo, é a jornada do herói, né? Assim, o que eu quero dizer é que é o seguinte: cada sociedade, todas as sociedades humanas se fizeram essa pergunta, né? De onde viemos? Cada sociedade acreditou numa resposta, né? Cada sociedade tinha sua cosmologia, sua teoria, seus mitos de criação, seja lá
Seja lá o que for. Hum. Agora, que no fundo isso tudo é a jornada do herói, né? Ou o monomito. É essa história que todas as sociedades já se contaram, né, para tentar explicar quem elas eram. São histórias que têm elementos diferentes, mas que têm sempre a mesma estrutura. Agora, onde está essa história? Ela está numa origem única? Ela está no nosso cérebro? Essa é uma resposta que ninguém tem. Eu acho que eu não respondi exatamente o que você queria, mas... Não sei. É que assim, quando a gente estuda civilizações antigas mesmo, que são, né, da origem da história, você tem nas civilizações tradicionais, nas tribos tradicionais e tudo, você tem uma história de origem que responde, então, para esses povos de onde nós viemos, que essa história de origem é basicamente a mesma, revestida com cores locais, com determinados detalhes locais, mas a história de origem original dessas sociedades antigas, ela sempre diz, de algum modo, que nós viemos das estrelas. Ah, sim. Todas. Assim, da América do Norte aos aborígenes australianos, aos africanos, à Sibéria, aonde você pegar uma civilização absolutamente original, né, lá no princípio, ela vai afirmar que nós viemos das estrelas, numa situação que é muito mais estranha para aquele tempo remoto, essa afirmação, do que afirmar, por exemplo, que nós fomos feitos de barro da Terra, que era muito mais próximo, né? Mas eu acho que o céu é... essa história de origem. Mas eu acho que o céu é muito misterioso, né? Até hoje a gente olha para o céu e fala, nossa, que tipo, sei lá, vou falar uma bobagem aqui, provavelmente, mas ainda hoje, de vez em quando, eu olho para a Lua e falo assim, meu, que louco! Tem uma bola de pedra gigantesca pairando nas nossas cabeças aqui. E essa coisa não cai. E tá lá. Que loucura é essa, né? É claro que talvez os ancestrais não tivessem a noção de que era uma bola de pedra, tá? Tá. Mas, enfim, o céu é muito misterioso, né? E o céu é uma coisa maravilhosa. Eu acho que é meio natural que a gente imagine que a gente veio de lá. Independente, meio, né? A gente pode acreditar que sim ou que não, mas não importa. Eu acho que é uma resposta meio que natural, sabe? Como é uma resposta meio que natural, a gente associar a escuridão a algo ruim. Porque a escuridão, a gente ficou muito tempo sem fogo. Né? A escuridão é quando a gente estava mais vulnerável. A escuridão era quando a gente não enxergava. A escuridão era quando o bicho ia lá e comia alguém da tribo. Na escuridão a gente podia ser tragédia, né? A tragédia acontecia na escuridão. Claro. Então, acho que tem certas coisas que são meio que são meio que naturais para remontar a essa época, assim, sabe? Não sei se a gente veio das estrelas ou não, mas eu consigo imaginar humanos lá para trás tendo essa brisa, assim, sabe? De olhar para o céu e falar, nossa, acho que a gente veio de lá, porque sim. Então, né? Você assistiu Truman Show? Vi. Eu adoro aquele filme, adoro Truman Show. Acho um filme absolutamente fantástico. E aí eu vou te perguntar uma coisa. De vez em quando você está olhando para o céu e se pergunta se você é o Truman? Não, isso não. Mas às vezes eu tenho uma sensação que também não tem nada a ver com isso, mas às vezes eu estou super concentrado numa tarefa cotidiana, concreta, assim, com urgência, e aí eu começo a pensar assim, nossa, eu sou só uma formiguinha nesse planeta, e aí tem aí uma galáxia, e tem o universo inteiro e tal, e aí me dá uma sensação horrível de, assim, nada do que eu tô fazendo aqui tem a menor importância. Sabe qual foi a primeira vez que me aconteceu isso? Numa reunião de briefing numa agência de publicidade. É um lugar muito, muito propício a sentir isso.
Nada do que eu faço importa. Esse é um lugar muito propício para se sentir assim. Bruno, alguém escreveu uma vez, um crítico chamado Harold Bloom, escreveu uma vez que ele escreveu uma obra chamada O Cânone da Literatura Ocidental, e ele diz o seguinte: olha, literatura ocidental é Shakespeare, o resto é releitura. Você concorda com ele? Concordo, sem dúvida nenhuma, né? As histórias do Shakespeare são muito universais, né? E Shakespeare foi um dos primeiros autores a trazer a coisa que é a dimensão, como é que eu vou dizer, sentimental e individual, é a dimensão sentimental do indivíduo, né? Eu acho que isso é muito fundador, inclusive, da cultura ocidental. A cultura ocidental é uma cultura muito mais individualista, né? E aí eu vou deixar uma outra pergunta de provocação aqui para você. Shakespeare pegou isso no ar porque a sociedade era assim, ou a sociedade se transformou assim porque Shakespeare teve essa ideia? Pois é exatamente isso que eu estava pensando enquanto eu te ouvia responder, Bruno, porque a dúvida que fica assim é um pouco essa, quer dizer, em que medida Shakespeare criou a cultura ocidental e em que medida ele consolidou algo que ele enxergava. O que é uma pergunta que se aplica a obras de grande influência pública até hoje. Porque as pessoas vivem nesse debate. Não, peraí, a novela reflete aquilo que está acontecendo na rua, as questões que estão sendo debatidas na rua hoje, ok. Ou a novela está impondo ou empurrando pautas que, por ela, chegam a ganhar a rua. Onde é que você acha que tem mais força aí? Não Ovo sei. ou galinha nessa história? Eu estou pensando em outros exemplos aqui. Estava pensando em Matrix, né? Matrix, eu acho que foi um filme que, ao mesmo tempo, né, pegou no ar várias coisas que estavam rolando, mas, ao mesmo tempo, também criou uma cultura nova, né? Ou criou uma série de referenciais, assim. Até hoje, sei lá, 20 anos depois, a gente fala, né? Quero voltar para Matrix, ou quero sair da Matrix. Uma Foi um série de. divisor de águas, né? É um divisor de águas, uma série de coisas ali naquele filme virou isso. Fico me perguntando, por exemplo, se assim, Poderoso Chefão com certeza retratou a máfia de uma série, né? Sim. Talvez tenha sido o primeiro filme a retratar a máfia de um jeito ali mais realista. Mas será que Poderoso Chefão influenciou a máfia? Será que os mafiosos passaram a mimetizar coisas ali do Poderoso Chefão? Eu acho bem possível que sim. Não sei, né? Não conheço a máfia por dentro, ainda bem, mas eu acho possível. Mas eu acho que, teoricamente, isso é inevitável que isso funcione em ambas as mãos, não é? Porque existem arquétipos, existem figuras, existem linhas gerais que a gente produz. Essas linhas são produtos daquilo que a gente veio conhecendo antes. Elas também influenciam os próximos. Quer dizer, isso é um novelo que você acaba perdendo a ponta de onde é que começa, onde é que termina. Pois é, que papo maluco. Agora eu não sei o que veio antes, o ovo ou a galinha. Realmente não sei. Assim, a mesma pergunta a gente pode se fazer das mitologias, né? Por que cada sociedade concebe sua própria mitologia? Provavelmente, inicialmente, ali tem alguns elementos que são os elementos que estão em volta, né? Tá. Se você é uma tribo, sei lá, que vive em volta de tigres, talvez o seu deus seja um tigre, ou o tigre faça parte do seu panteão de deuses. Tá. Mas, ao mesmo tempo, isso também influencia no comportamento, né?
E aí vai saber onde isso vai parar, né? Enfim, é muito louco. Principalmente posto que, segundo o Harari, nós somos uma espécie que vive no mundo e que acredita. Então, pois é. Estou pensando até aqui agora na religião hindu, né, que não se mata vaca, né? Sim, a vaca é sagrada. E isso é totalmente viver no mundo que se acredita, né? Porque, enfim, no mundo animal, a gente mataria qualquer bicho para comer e ponto, né? É um mundo de crenças, exatamente. Exato. Escolha de Curioso. crença. Agora, o que será que originou essa crença, né? Não, mas assim, aqui no Brasil não, né? Na verdade, no Ocidente em geral, quando você fala que existem países do Oriente, que eu nem vou me arriscar a dizer qual é, porque de fato eu não sei de verdade, mas que existem países do Oriente onde se come cachorro, as pessoas ficam horrorizadas, total. E assim, sim, porque é a diferença de crença, é outro mundo, né? Claro. Tá muito barulho aí? Tá, eu acho que tem uma operação da Polícia Federal. Porque Não, o Bruno tem... está em Brasília. Para quem não sabe, o Bruno está em Brasília. E tem uma operação da Polícia Federal gigantesca passando ali ao lado. É bombeiro. Bom, então. Bombeiro, okay. Ambulância, não sei o que está acontecendo aqui. Muito bem. Mas é curioso, isso tem acontecido com muita frequência mesmo. Eu tenho até uma teoria, agora fugi completamente do assunto, mas eu acho que por causa da pandemia, né, talvez tenha muitos casos aqui talvez de violência doméstica, talvez suicídio, talvez, enfim, né, infelizmente eu acho que essas coisas devem estar acontecendo bastante, fora as pessoas que estão doentes e precisam ir para o hospital, que também não são poucas, né? Assim, essa experiência de tantas sirenes, ela me lembra os últimos dias que a gente passou, Bruno, em Madrid, no começo do ano, né, que a gente estava em Madrid, inclusive, quando estava na beira de começar o lockdown na Espanha, nós estávamos em Madrid, e eu me lembro da minha sensação nos últimos 2 dias lá no hotel, praticamente trancado no hotel, aonde se ouvia sirene todo o tempo, de um modo bastante assustador. Então, viramos Madrid. Mas só na parte ruim. A paeja boa ainda não chegou aqui. Bruno, eu vou fazer a saideira, a pergunta para a gente finalizar aqui, que é uma pergunta dupla, na verdade. Né? Uma pergunta dupla. Qual é a melhor história que você conhece e a pior história que você conhece? Putz, então, você acabou de cair naquele vão das perguntas sobre as quais eu não pensei. Eu não sei se eu tenho uma resposta para isso. Qual a sua história favorita? Minha história favorita da ficção ou história favorita da vida real? Da ficção, pode ser. Porque da vida real é meio complicado, né? Tem histórias que eu acho muito boas e que talvez eu não possa contar aqui. Sim. Né? E tem histórias que são bobas e tal, mas assim, sei lá, eu acho muito incríveis. História da ficção. Eu vou simplificar sua pergunta, tá? Assim, meu filme preferido, eu acho mais fácil. Que não necessariamente é a melhor história, né? Porque um filme é um pouco mais do que a história. A história é muito importante, mas o filme também, né? É a produção, enfim, são as atuações. Na verdade, eu vou transformar em meu top 5, vai, para ninguém ficar chateado. Então, meu top 5 de filmes. 2001, Odisseia no Espaço. Lawrence da Arábia. Meu terceiro é bastante polêmico. AI, Inteligência Artificial. Fantástico. Mas amo ou odeio, né? Porque tem gente que odeia esse filme. 2001 também.
Up Altas Aventuras. Lindo, lindo. E talvez A Chegada. Olha, A Chegada fazendo top 5. Fazendo top 5. Bacana. Não, desculpa, não posso colocar A Chegada no top 5, deixa ele em sexto. Julie e Jean, Um Amor para Dois. Esse é o meu. Jules Truffaut? Truffaut. Exatamente. E agora o pior filme que eu já vi. O pior. Foram As Loucas Aventuras de James West. O que é isso? Com o. James West era um seriado de faroeste, né, muito tempo atrás, nunca vi nenhum episódio do seriado original. Tá. E aí o Will Smith, alguns anos atrás, foi convidado para fazer meio que um filme baseado nisso no cinema. Tá. E foi o primeiro filme que eu dormi no cinema. Eu nunca tinha dormido no cinema, porque eu adoro cinema. Para mim, assim, é uma experiência sempre incrível. Foi a primeira vez que eu dormi no cinema, foi nesse filme. Esse filme tem uma história engraçadíssima, né? Uma vez eu vi uma... Você conhece um diretor que chama Kevin Smith? Kevin Smith. É um diretor de comédia e tal, enfim. Ele é ator de comédia também? Ele faz um papel nos filmes dele. Ele fez Jay and Silent Bob, fez... enfim. Ele tem uma palestra na internet que ele conta uma história que aí você vai ver onde vai chegar. Esse cara foi convidado muitos anos atrás para dirigir um filme do Superman. E aí o produtor, né, queria se meter no roteiro e falou assim, olha, eu acho que tem que ter aí uma aranha robô gigante. Daí ele olhou e falou assim, nossa, mas Superman, aranha robô gigante, o que tem a ver uma coisa com a outra, né? Que estranho. Não, mas as pessoas gostam de aranha robô gigante e dá um efeito legal na cena e tal. Dá um jeito de colocar uma aranha robô gigante no filme do Superman. E aí, por isso e por outros motivos, esse cara declinou. Ele é um diretor de filmes mais independentes e tal, enfim, não é a praia dele fazer filme de produtor, e ele declinou e tal, e foi fazer outras coisas da vida. E, de verdade, nunca dirigiu nenhum filme muito grande, não. Passaram-se alguns anos e lançam As Loucas Aventuras de James West, que é um filme baseado nessa série de faroeste de anos atrás. O produtor desse filme é esse cara da história do Superman. E no meio do filme, o Will Smith luta contra o quê? Uma aranha robô gigante. No meio do faroeste. Você sabe que agora que você falou isso, eu estou me lembrando que a única coisa que eu vi desse filme foi talvez o trailer ou algo assim, e justamente eu vi o Will Smith vestido de cowboy junto com uma aranha robô gigante. Eu olhei para aquilo e falei, não, é impossível assistir isso. Exatamente. O Will Smith de cowboy já era ruim o suficiente, mas com a aranha robô gigante, não, aí não tem como. Eu amo o Will Smith, mas adoro o Will Smith, mas assim, não dá. Então, esse é o pior filme que eu já vi, mas que rendeu essa história incrível, né? Sensacional, sensacional. Bom, muito bem. Bruno Scartozoni, estamos com 1h20 de entrevista e esses são os seus últimos minutos. Eu vou aproveitar aqui para fazer uma homenagem para alguém que eu considero um dos melhores entrevistadores de todos os tempos, Antônio Abujamra, saudosíssimo Antônio Abujamra, que eu adoro. E ele dizia o seguinte, bom, as perguntas estão feitas, agora fique à vontade, enfoque-se na corda da liberdade, diga o que você quiser. Não tem nada mais lindo, né? Vou aproveitar para fazer o nosso jabá, então, né? Gente, dia 30 e 31 de janeiro, em São Paulo, temos um curso marcado, Story Talks, um curso de Public Speaking e Storytelling, para quem não conhece.
É o curso onde eu e o Paulo estamos juntos o tempo todo na sala. O Paulo traz a parte dele de expressão e public speaking. Usa uma palavra que você não gosta aqui, eu falar retórica, né? Mas não public speaking. Oratória, retórica, exatamente. Public speaking, exatamente. Fazendo curso, vocês vão entender porque que o Paulo não gosta dessa palavra. Eu trago a parte de storytelling, conteúdo, etc. Né? E é um curso de prática, tá? Onde todo mundo se apresenta e ganha feedbacks. O outro... Gente, desculpa, mas as sirenes aqui estão ensurdecedoras. Deve estar acontecendo alguma coisa muito louca aqui. E também tem o livro que eu traduzi, né? Que o Paulo falou. É um livro que tem esse palavrão aqui inteiro em português. Está na versão em português. Ficou Storytelling, aprenda a contar histórias com Steve Jobs, Papa Francisco, Churchill e outras lendas da liderança. Gente, talvez vocês não consigam mais ouvir nada. Tchau. Tchau, tchau. Me sigam nas redes sociais, não me cancelem. Tchau. Tchau.